Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pregador João Antônio e eu estou aqui, meu querido e minha querida irmã, para abençoar a sua vida mais uma vez. É um vídeo um pouco diferente. Nós vamos ouvir uma história que traz ricas lições para mim e para a sua vida, e eu tenho certeza que vai edificar e ajudar você na sua caminhada com Deus, com as lições que nós vamos aprender através dessa história, tá bom? Essa história tem por título O Pastor que Fracassou. Vejamos, pois, o que ela diz. Certa vez, um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. Porém, a hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, ainda entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentou nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em sua casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que se passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: "Pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimentos que haviam estado em nosso lar. Naquela noite, decidimos pôr um fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio, depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui, com o lar e a família restaurada." Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos da localidade, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar e disse: "Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com um ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do local." Lá na porta de entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: "Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto do dia. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja." O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Lições que aprendemos: exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins de sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga: "Hoje Deus não fez nada", só pelo fato de seus olhos não verem nada. Reflita bem sobre isso. Deus é fiel. Autor desconhecido.
Tudo tem um tempo próprio. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Sabe a principal lição que aprendemos com essa história? Independente da situação, da quantidade de pessoas, do público, da circunstância, pregue, trabalhe no reino de Deus. O Senhor nos confiou uma missão de propagar o seu reino. Pode parecer que nada aconteceu de imediato, porém, no tempo devido, a mensagem dará frutos. Nosso trabalho não é vão no Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia, sempre traz consigo ricas bênçãos sem par. Veja o que a Bíblia diz. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu sou o pregador João Antônio e que Deus te abençoe com essa história, de qual nós não sabemos o autor, mas que traz ricas lições e ensinamentos para mim e para a sua vida. Deus te abençoe.